Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à aula de hermenêutica. Nós estamos falando acerca das regras de interpretações, ok? Nós falamos na aula passada sobre o paralelo de palavras e nessa aula nós iremos falar sobre o paralelo de ideias. Às vezes, alguns textos ficam meio que subentendidos, né? Eles não são claros o suficientes para nos trazer a ideia por completa do texto. Aí o que nós fazemos? Desistimos do texto? De forma alguma. Nós vamos recorrer a outros textos que contêm a mesma ideia, ok? A mesma ideia central para trazer esclarecimento ao que nós anteriormente tínhamos lidos e não tínhamos entendido. Nesse sentido, as Bíblias de ensino nos ajudam muito, nos ajudam muito. Por quê? Porque elas já nos apontam, já nos direciona para os demais textos que nós precisamos recorrer, ok? Pois, portanto, sejam todos bem-vindos. Espero em Deus que esta aula te ajude de alguma forma, tá bom? Eu vou ler aqui o material que eu tenho, a minha apostila. Conforme eu for lendo, eu vou apontando, fazendo alguns apontamentos aqui, certo? Vamos lá. Ao dizer Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, constituiu ele a Pedro como fundamento da igreja, estabelecendo o primado de Pedro e dos papas, como pretende os papistas. A ideia central é o quê? Quando Jesus diz, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Lá, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo é o 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estaria Jesus edificando a igreja sobre Pedro? Né? Nesse texto de Mateus 16, 18, Pedro ele é a pedra fundamental ou a pedra angular, né? Ou a pedra de tropeço que a igreja está fundamentada, que a igreja está alicerçada, ok? A princípio, fazendo uma leitura simplória do texto, uma única leitura, dá a entender que parece que Jesus está usando Pedro como pedra fundamental, ok? Mas aí a gente recorrendo a outras ideias, outros textos com a mesma ideia, melhor dizendo, o próprio Pedro falando sobre isso na sua primeira carta, a gente vamos entender quem de fato é a pedra fundamental. Olha bem, é, é importante notar que no texto Jesus disse assim, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra. E não disse tu és Pedro e sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, né? Então, a gente já começa a trazer a entender o texto, nesse caso, a partir do próprio texto. Né? Mas nós vamos aos paralelos, porque é a ideia da aula, certo? Nada melhor que os paralelos que oferecem as palavras de Jesus e Pedro, respectivamente, para determinar este assunto. Né? Quem é a pedra fundamental ou quem é a pedra angular? Né? A pedra angular profetizada e tipificada no Antigo Testamento. E em conformidade com esta ideia, Pedro mesmo declara que Cristo é a pedra principal, pedra angular. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 8. Okay? Paulo confirma e aclara essa mesma ideia, dizendo aos membros de Éfeso, que são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Sendo ele quem? Jesus Cristo, a pedra angular. Né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ok? Então Jesus diz, ó, Pedro, tu és pedra, né? Só que sobre esta rocha, ou sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então Jesus não edifica a igreja sobre Pedro, né? Como queriam defender alguns papistas, né? Algumas pessoas. Na verdade, Jesus ele edifica, a sua igreja é edificada nele mesmo, né? As portas do inferno não prevaleceram, não é porque está edificada em Pedro, mas é porque Jesus sustenta a igreja, né? É ele quem sustenta, é ele quem dá vida para a igreja, é ele quem dá graça para a igreja. É por isso que a igreja não para. A igreja não para, né? Se a igreja fosse invenção de homens, como os religiosos olhavam para os apóstolos e diziam, olha, eles pregam uma nova seita, né?
Se a igreja fosse invenção de homens, por tudo quanto já passou, já teria deixado de existir há muito tempo, há muito tempo. Okay? Mas a igreja não é invenção de homem, a igreja foi um projeto de Deus, né, que diga-se de passagem, deu muito certo, está dando muito certo, irá continuar dando certo até que a igreja seja tirada dessa terra. Okay? Então Jesus falou, oh, tu és Pedro, ok, tu és Pedro, tu és pedra pequena, né, como diz o original, mas sobre esta rocha, ou sobre mim, eu edifico a minha igreja. Né? E quem é essa pedra? Aí os apóstolos vai dizer, Mateus vai dizer quem é a pedra, Pedro vai dizer no capítulo 2, versículo 4 e 8, quem é a pedra. Assim, ó, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 20, quem é a pedra. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, o qual o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode, por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo foi muito claro quem que é a pedra, quem que é o fundamento da igreja, quem é que sustenta a igreja. Em aula eu até dei um exemplo muito claro. A gente às vezes contempla essas maravilhas criadas por mãos de homem, né? Esses prédios magníficos, prédios enormes, e a gente só vê o que está diante dos nossos olhos, né? Mas debaixo, no solo, dentro da terra, a gente não vê qual estrutura, tamanho da estrutura que foi criado, que foi planejado, que foi arquitetado. Ou seja, não foi feito de qualquer jeito, não foi colocado de qualquer maneira, né? Tem um fundamento sólido, né? Bem preparado, bem feito, bem alicerçado para poder a gente contemplar essa maravilha. Assim é a igreja de Deus. Assim é a igreja de Deus. A igreja ela foi edificada em Cristo de forma que ela foi tão bem planejada, esse edifício, essa pedra, esse fundamento foi tão bem planejado, bem arquitetado por Deus, que ninguém pode derrubar a igreja. Ninguém pode derrubar a igreja. Nem o próprio Satanás pode derrubar a igreja. Está edificada em Cristo. Se a igreja não fosse um projeto de Deus, ela já tinha deixado de existir há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Então, nesse paralelo de ideia, Jesus, a princípio parece que Jesus está falando, Pedro, eu estou edificando a igreja sobre você, não é? Tu és pedra. Mas, na verdade, não. Os textos nos auxiliam, os textos subsequentes nos auxiliam dizendo quem de fato quem de fato é o fundamento dessa igreja, desse projeto de Deus. Okay? Vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2. Segundo Gálatas, capítulo 6, versículo 15, o que é de valor para Cristo é a nova criatura. Okay? O que significa essa expressão figurada? Consultamos o paralelo de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, verificamos que a nova criatura é a pessoa que está em Cristo, para a qual as coisas antigas passaram e fizeram novas, enquanto em Gálatas 5, 6 e 1 Coríntios 7 e 19 temos a nova criatura como pessoa que tem fé e observa os mandamentos de Deus, ok? Então, para Cristo, o que vale para Cristo é a nova criatura, ok? Como entender o que significa essa expressão, nova criatura? O que é ser uma nova criatura? E aí nós iremos recorrer à Bíblia novamente, ok? A Bíblia, ela precisa ser usada, né, principalmente nos cursos. Em todo momento ela tem que ser usada, mas nos cursos de teologia é bom que se fale muito mais da Bíblia do que argumentos próprios. Né? É o conselho que eu tomo para mim. Vamos lá. Gálatas capítulo 6. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, verso 15. Diz assim, ó. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, para Cristo, o que vale é ser uma nova criatura. Mas o que significa ser uma nova criatura? Aí os textos vamos dizer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Olha que interessante. Eu deveria ter deixado marcado aqui, né? Mas a gente por aqui acha rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, ok? Então, para Cristo, o que vale é a pessoa estar nele mesmo. Porque o que configura a pessoa ser uma nova criatura é estar em Cristo, é viver em Cristo, é andar com Cristo. Ainda assim, nós temos um texto muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. 7, 19. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, está em Cristo, ser uma nova criatura está em Cristo. E o que configura ser estar em Cristo? Observar os mandamentos de Deus. Observar a vontade de Deus para a sua vida. Ok? Esse foi um breve resumo do que nós falamos ontem. Na verdade, essa aula nós demos ontem. Né? Ela tem uma duração de mais ou menos 1h40, 2 horas. Esse é um breve resumo do que foi falado ontem acerca do paralelo de ideia. Então, quando um texto não te fornece muitas informações, eu sugiro que você pare, respire, pergunte, faça a pergunta certa para o texto. O que Cristo quer dizer com que sobre esta pedra edificaria a minha igreja? A pergunta seria: quem é essa pedra? E aí a Bíblia vai te responder. Se o que vale para Jesus é ser uma nova criatura, segundo Gálatas capítulo 6, versículo de número 15, como eu posso ser uma nova criatura? E aí a Bíblia vai te responder como ser uma nova criatura. Né? Observar os mandamentos de Deus, observar a lei de Deus. Né? E aí a gente pode nos debruçar no Salmo 119, que muito exalta a palavra de Deus. Que Deus em Cristo permaneça te abençoando, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para as coisas espirituais. Como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, que as coisas espirituais se entendem espiritualmente falando. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.